Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. O sol de janeiro batia no asfalto da BR-153 como um martelo em brasa. Cada onda de calor que subia do chão parecia carregar o peso de todos os meus pecados, de todas as noites que passei longe de casa, de todas as vezes que escolhi a estrada em vez da família. Meu nome é Miguel, 43 anos rodando por este Brasil afora, com as mãos mais calejadas que a casca de um ipê e o coração mais ressecado que o cerrado goiano no meio da seca. A cabine da minha Volvo estava um inferno. O ventilador morreu há 2 semanas e eu não tinha grana para consertar. O suor escorria pela minha testa, pingando no volante como gotas de uma chuva que nunca vem. O telefone vibrou no banco do passageiro. Era minha mãe, Rosa. Miguel? A voz dela tremia do outro lado da linha. Filho, o remédio do teu pai acabou. Senti o peito apertar como se alguém tivesse pisado no freio do meu coração. Como assim acabou, mãe? Não era para durar mais uma semana? Ele teve uma crise ontem à noite, filho. Teve que tomar dose dupla. Eu não sei o que fazer. A voz dela se quebrou. Não tenho dinheiro para comprar outro. Papai, Antônio, 70 anos de idade e o coração mais fraco que papel molhado. Diabetes, pressão alta e agora essa maldita arritmia que apareceu do nada. Os remédios custavam quase R$ 500 por mês. Eu ganhava pouco, muito pouco. O que sobrava depois de pagar o diesel, a comida e as prestações do caminhão mal dava para ajudar em casa. Calma, mãe, eu dou um jeito. Miguel, você já faz demais por nós. Não quero que você se preocupe, mas... Mãe, minha voz saiu mais dura que eu queria. Eu disse que dou um jeito. Desliguei o telefone e bati o punho no volante. A buzina tocou um gemido longo que se perdeu no vazio da estrada. Ali estava eu, 43 anos, e não conseguia nem comprar remédio para o meu pai. Que tipo de homem eu era? O motor da Volvo roncava cansado, como um bicho velho subindo uma ladeira íngreme. Igual a mim, cansado, velho, subindo uma ladeira que nunca acabava. Olhei para o retrovisor, só poeira e asfalto derretido. Na frente, mais do mesmo. A BR-153 se esticava infinita, cortando o interior de Goiás como uma cicatriz no meio do nada. De vez em quando, um pé de pequi aqui, uma fazenda de gado ali, mas na maior parte do tempo era só eu, o caminhão e o calor do inferno. Peguei o terço que ficava pendurado no retrovisor, presente da minha mãe quando comecei a trabalhar na estrada. As contas estavam gastas de tanto eu passar os dedos ali nos momentos difíceis. Deus, murmurei, olhando para o céu que parecia uma fornalha aberta. Me ajuda a não falhar. Dessa vez não. O vento quente entrava pela janela aberta, carregando o cheiro do cerrado queimado e do diesel que vazava devagarzinho do tanque. Sempre vazava um pouquinho, mas eu não tinha dinheiro nem para consertar isso. Acelerei um pouco mais. O velocímetro marcava 80, que era o limite da velha. Se forçasse muito, ela esquentava, e eu ficava parado no meio do nada. E hoje eu não podia parar. Tinha que chegar em Anápolis, descarregar a carga de milho e correr atrás de outro frete. Qualquer coisa que me desse dinheiro para os remédios do papai. Pensei nele, deitado na cama de casal, que dividia com minha mãe há 45 anos. O rosto magro, as mãos trêmulas, os olhos que já não brilhavam como quando eu era criança. Lembrei dele me ensinando a dirigir no pátio de casa, as mãos dele firmes no volante, a voz calma. Miguel, dirigir não é só apertar o acelerador, é sentir a estrada, respeitar ela. Ela te leva onde você quer ir, mas só se você souber escutar o que ela tem para falar. Agora quem precisava escutar era eu, e tudo que a estrada falava era: corre, Miguel, corre antes que seja tarde. O calor estava ficando insuportável. Minha camisa grudava no banco como uma segunda pele. Peguei a garrafa d'água que estava no chão,
já morna feito chá, mas era melhor que nada. À frente uma placa, Porangatu, 45 quilômetros. Ainda tinha bastante chão pela frente. O relógio marcava 2 da tarde. Se Deus quisesse, chegava em Anápolis antes das 6. Descarregava e ainda dava tempo de procurar outro serviço. Foi quando vi o clarão. Um flash de luz que não veio do céu, mas da terra. Como se alguém tivesse acendido um holofote no meio do cerrado. Pisei no freio instintivamente. O caminhão gemeu, os freios chiaram e eu senti o cheiro de borracha queimada misturar com o calor do asfalto. Ali, uns 50 metros à frente, do lado direito da pista, estava um carro capotado. Um Honda Civic preto, com os 4 pneus pro alto, fumegando. Os vidros, todos estilhaçados, refletiam o sol como pedaços de espelho quebrado espalhados no chão. O cheiro de gasolina misturado com terra e metal retorcido chegou até mim antes mesmo de eu parar completamente. Meu coração disparou. Puxei o freio de mão, desliguei o motor e saltei da cabine. O calor bateu no meu rosto como um tapa. Corri em direção ao carro, os pés afundando na areia quente do acostamento. "Tem alguém aí?" gritei, já sabendo que sim. Porque a vida nunca é fácil assim. Nunca. Foi quando escutei. Um gemido baixo, quase um sussurro, vinha de dentro do carro. Abaixei, tentando ver através dos vidros quebrados. E foi então que a vi. Uma mulher jovem, presa pelo cinto de segurança, de cabeça para baixo. O cabelo castanho espalhado, grudado de sangue. E a barriga, meu Deus do céu, ela estava grávida. "Moça! Moça! Você tá me ouvindo?" Ela abriu os olhos devagar, como se estivesse acordando de um pesadelo. Quando me viu, começou a chorar. "Por favor!" A voz dela saiu fraca, desesperada. "Por favor, me tira daqui! Meu bebê! Eu tenho que salvar meu bebê!" E naquele momento, com o sol queimando minhas costas e o cheiro de gasolina enchendo meus pulmões, eu soube. Deus tinha escutado minha oração. Agora era minha vez de escutar ele. "Calma, moça. Eu vou te tirar daí." Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia por dentro. O coração batia descompassado como um motor desregulado. Nunca tinha visto um acidente de perto assim, e muito menos com uma grávida envolvida. Ela estava de cabeça para baixo, o cinto apertado no peito, os braços pendendo. Uma linhazinha de sangue escorria da testa dela, pingando no teto amassado do carro. Os olhos verdes, bonitos mesmo com o medo estampado neles, me olhavam como se eu fosse a última esperança do mundo. "Meu nome é Miguel", falei, tentando acalmá-la enquanto avaliava a situação. "Como é o seu nome?" "Isabela", ela sussurrou. "Isabela. E meu bebê? Meu bebê tá bem?" A barriga dela estava grande, deveria ter uns 7, 8 meses de gravidez. Não entendia muito do assunto, mas parecia que a criança estava se mexendo. Era um bom sinal, ou pelo menos eu esperava que fosse. "Seu bebê tá bem, sim. Eu posso ver que ele tá se mexendo. Agora preciso te tirar daí com cuidado, tá bom?" O problema era que a porta do motorista estava toda amassada. O impacto deve ter sido forte. O carro saiu da pista, capotou e parou ali, fumegando. O cheiro de gasolina estava ficando mais forte e isso me deixou nervoso. Corri até meu caminhão, peguei a chave inglesa que ficava na caixa de ferramentas e um pedaço de pano velho. O sol continuava implacável. Minha camisa já estava encharcada de suor e não era só do calor. "Isabela, eu vou quebrar o vidro da porta do passageiro, tá bem? Vira o rosto para o outro lado e fecha os olhos." "Tá bom", ela murmurou, a voz cada vez mais fraca. Cobri a chave inglesa com o pano e bati no vidro já rachado. Não quebrou de primeira, bati de novo com mais força. O vidro se estilhaçou, caindo em pedacinhos no chão quente. "Pronto, agora vou entrar aí para te soltar." Me enfiei pela janela quebrada, cortando o braço num caco que ficou grudado na porta. Nem senti a dor. Estava muito concentrado em desapertar o cinto dela sem machucá-la. Lá dentro do carro estava um forno, o cheiro de gasolina misturado com o suor e o medo.
As mãos dela tremiam quando toquei nelas. Isabela, quando eu soltar o cinto, você vai cair um pouquinho. Eu vou te segurar, tá bem? Confia em mim. Ela assentiu com a cabeça. Apertei o botão do cinto. Ela caiu, mas conseguia parar o corpo dela, puxando pelos ombros. Era mais leve do que imaginei, mesmo grávida. Ou talvez a adrenalina tivesse me dado força extra. Ai, meu Deus! Ela gemeu quando tentou se mexer. Onde está doendo? A cabeça e as costas. Mas o bebê está se mexendo muito. Isso é bom. Ele está vivo, está reagindo. Vamos sair daqui. Consegui arrastá-la para fora do carro com cuidado, apoiando a cabeça dela no meu braço. Quando saímos, ela respirou fundo o ar quente, como se fosse a coisa mais pura do mundo. Consegue andar? Perguntei. Acho que sim. A ajudei a se levantar devagar. Ela estava tonta, cambaleando, mas ficou em pé. Caminhamos até a sombra do meu caminhão, cada passo dela me deixando mais nervoso. E se ela desmaiasse? E se o bebê nascesse ali mesmo, na beira da estrada? Sentei ela no banco do passageiro, liguei o ventilador no máximo, que não era grande coisa, e peguei a garrafa d'água. Bebi um pouquinho. Ela bebeu alguns goles, molhou o rosto. A cor estava voltando aos poucos. Obrigada, disse, me olhando nos olhos. Se você não tivesse parado... Não pensa nisso agora. Vamos para o hospital. Qual o hospital mais perto? Tem um em Porangatu, uns 40 quilômetros daqui. Consegue aguentar? Ela assentiu, mas eu vi a dor no rosto dela quando o bebê se mexeu de novo. Liguei o motor, engatei a primeira e saí devagar do acostamento. Não podia correr muito com ela naquele estado, mas também não podia ir devagar demais. Era um equilíbrio difícil. Como você se chama mesmo? Ela perguntou, a mão na barriga. Miguel Santos. Obrigada, Miguel Santos. Você salvou nossa vida. Ainda não. Primeiro vamos chegar no hospital. A estrada parecia infinita. Cada buraco, cada lombada, eu sentia ela fazer uma careta de dor. O motor da Volvo roncava mais alto que o normal, como se também estivesse ansioso. Posso perguntar o que aconteceu? Falei, tentando mantê-la acordada e falando. Eu estava vindo de Brasília, indo para Goiânia. Acho que cochilei no volante, o sol, o calor. Ela parou, respirou fundo. Minha vida inteira mudou em poucos segundos. E o pai da criança? O silêncio dela me disse tudo. Não quis insistir no assunto. 20 quilômetros depois, ela começou a gemer mais alto. Miguel, acho que alguma coisa está errada. O bebê está se mexendo muito. E eu estou sentindo umas dores estranhas. Meu sangue gelou. Pisou no acelerador, forçando o motor da velha Volvo além do limite. O ponteiro da temperatura começou a subir, mas não me importei. Aguenta firme, Isabela. Falta pouco. Ai, meu Deus. Ela se dobrou, apertando a barriga com as duas mãos. Acho que é contração. Contração. A palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. Ela ia ter o bebê ali, no meu caminhão, no meio da estrada. Respira fundo. Entra e sai devagar. Já vi minha irmã fazer isso quando teve meu sobrinho. Ela tentou seguir minha instrução, mas a dor era forte, muito forte. Finalmente vi a placa. Porangatu, 5 quilômetros. Já está pertinho, Isabela. Aguenta mais um pouquinho. Outro gemido. Mais alto. Ela estava suando frio agora, o rosto pálido como papel. Miguel, eu acho que não vou conseguir. Vai sim, vai conseguir sim. Entrei na cidade com tudo. Hospital Municipal de Porangatu. Um prédio pequeno, mas com uma placa vermelha na entrada. Pronto socorro. Parei o caminhão na frente da porta, buzinei 3 vezes e gritei: socorro! Tem uma grávida aqui! Socorro! 2 enfermeiras saíram correndo com uma maca. Um médico jovem de jaleco branco veio logo atrás. O que aconteceu? Perguntou o médico, enquanto as enfermeiras ajudavam Isabela a deitar na maca. Acidente de carro. Ela estava capotada, grávida, e agora está com contrações. Há quanto tempo? Faz uns 40 minutos que tirei ela do carro. Eles correram com a maca para dentro do hospital.
Eu fiquei ali, parado no sol quente, com as mãos sujas de sangue e vidro, vendo eles levarem ela embora. Não sabia nem o sobrenome da mulher. Não sabia nada sobre ela, além do nome, mas naquele momento era como se ela fosse família. Era como se Deus tivesse colocado ela no meu caminho por um motivo. Sentei no meio-fio e pela primeira vez em anos chorei. Chorei pelo susto, pelo medo, pela responsabilidade que não pedi, mas aceitei. E chorei porque pela primeira vez em muito tempo me senti útil de verdade. 3 horas sentado naquele banco de plástico duro do hospital. 3 horas vendo gente entrar e sair, enfermeiras correndo de um lado para o outro. O cheiro de álcool e desinfetante misturado com o suor da minha camisa suja. Minha mente não parava quieta. E se ela morresse? E se o bebê não resistisse? E se eu tivesse feito alguma coisa errada na hora de tirá-la do carro? Essas perguntas martelavam na minha cabeça como chuva em telhado de zinco. Tentei ligar para o meu patrão para explicar o atraso, mas não tinha sinal. Típico do interior. Quando conseguisse falar com ele, ia ter que inventar uma boa desculpa. Ninguém ia acreditar na verdade. Uma enfermeira passou apressada e eu me levantei. Moça, por favor. A mulher grávida que chegou de acidente, como ela tá? O senhor é parente? Não, eu que trouxe ela. A enfermeira me olhou dos pés à cabeça. Minha aparência não estava das melhores. Camisa suja de sangue e suor, bermuda empoeirada, chinelo havaianas furado. Não era exatamente a imagem de alguém confiável. Ela está estável. O médico vem falar com o senhor daqui a pouco. Estável. Palavra boa. Sentei de novo e respirei fundo pela primeira vez em horas. Foi quando lembrei do meu pai. Os remédios. A grana que eu não tinha. Peguei o celular e liguei para minha mãe. Miguel, onde você tá, filho? Num hospital em Porangatu, mãe. Hospital? Meu Deus, o que aconteceu? Você tá ferido? Não, mãe, eu tô bem. Parei para ajudar numa mulher que sofreu acidente. Como tá o papai? Tá dormindo. Tomou o último comprimido hoje de manhã. Miguel, eu tô com medo. Eu sei, mãe. Eu sei. Passei a mão no rosto, sentindo o cansaço pesar nos ombros. Amanhã eu resolvo isso, tá bom? Prometo. Filho, você não precisa se matar por causa da gente. Seu pai e eu já vivemos nossa vida. Não fala assim, mãe. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela. Saldo, 47.083. Os remédios custavam R$ 486. Senhor Miguel. Levantei a cabeça. Era um médico jovem, magro, de óculos. Parecia ter a minha idade, mas com muito menos estrada na cara. Sou eu. Doutor Henrique, vim falar sobre a paciente que o senhor trouxe. Como ela tá? E o bebê? Os dois estão estáveis. Ela teve uma concussão leve e algumas escoriações, mas nada grave. O bebê não foi afetado pelo acidente. As contrações eram falsas, provavelmente causadas pelo estresse da situação. Senti as pernas bambearem de alívio. Graças a Deus. O senhor fez a coisa certa trazendo ela rapidamente. Se ela tivesse ficado muito tempo presa naquele carro, poderia ter sido bem pior. Posso ver ela? Pode sim. Quarto 12, primeira porta à direita. Caminhei pelo corredor do hospital, os pés fazendo barulho no chão de cerâmica. Quarto 12. Bati de leve na porta. Pode entrar. Ela estava deitada na cama, pálida, mas acordada. Tinha uma gaze na testa onde estava sangrando. Os cabelos castanhos espalhados no travesseiro. Sorriu quando me viu. Miguel, como você está se sentindo? Melhor. Muito melhor. Ela tentou se sentar na cama. Os médicos disseram que meu bebê está bem, que você me salvou. Qualquer um faria a mesma coisa. Não, não faria. Ela me olhou nos olhos. Tem muita gente que passaria direto, fingir que não viu. Puxei uma cadeira de plástico e sentei do lado da cama. Agora, com mais calma, consegui reparar melhor nela. Era bonita, mesmo machucada. Tinha um jeito delicado de falar, educado, bem diferente das mulheres que eu conhecia.
Posso perguntar, você ia para onde? Goiânia. Tenho família lá. Ela fez uma pausa, mexeu nas mãos. Na verdade, não sei se ainda tenho. Como assim? Isabela respirou fundo, como quem vai contar uma história difícil. Eu descobri que estava grávida faz 6 meses. Foi uma surpresa, mas uma surpresa boa. Eu e meu marido tentávamos ter um bebê há 2 anos. Marido. Claro que ela era casada. Mulher bonita como ela. Onde ele tá? Boa pergunta. A voz dela ficou amarga. Ontem eu descobri que ele tem outra mulher, há 1 ano, e que essa outra mulher também está grávida. Senti um aperto no peito. Não pela notícia em si, mas pela dor no rosto dela. Sinto muito. Eu peguei ele saindo do motel com ela, com a barriga já aparecendo. Isabela limpou uma lágrima que teimava em descer. 13 anos de casamento, Miguel. 13 anos. Ele sabe que você descobriu? Sabe. Eu confrontei ele ontem à noite. Sabe o que ele disse? Ela olhou para o teto, como se estivesse vendo a cena de novo. Que ia assumir os 2 filhos, mas que eu tinha que aceitar a situação. Que a outra era mais nova, mais bonita. Filho da puta. A palavra quase saiu da minha boca, mas consegui segurar. Por isso você estava indo para Goiânia? Minha irmã mora lá. Eu pensei que ela podia me ajudar, mas aí eu lembrei que ela sempre teve ciúme de mim, sempre achou que eu tinha uma vida fácil demais. Ela riu, mas era um riso triste. Vida fácil. E agora? Agora eu não sei. Não tenho trabalho, não tenho para onde ir. Minha família tem dinheiro, mas... Ela parou, me olhou. Você deve achar que sou uma patricinha mimada, reclamando da vida. Não acho, não. Acha sim, e talvez você tenha razão. Olha aqui. Me inclinei para frente na cadeira. Eu não te conheço direito, mas pelo pouco que vi, você não é mimada. Você está passando por uma barra pesada, com 6 meses de gravidez, e mesmo assim não desistiu. Isso não é coisa de pessoa mimada. Ela me olhou como se fosse a primeira vez que alguém falava isso para ela. Obrigada. E outra coisa, dinheiro não compra caráter. Se sua família tem dinheiro, mas não tem coração para te ajudar numa hora dessas, então o problema não é seu. Ficamos em silêncio uns minutos. Ela olhando para as próprias mãos, eu tentando processar tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. Miguel, fala. Posso perguntar uma coisa? Você tem família? Tenho. Meus pais. Meu pai está doente. Que tipo de doença? Coração. Diabetes. A idade, né? 70 anos. Respirei fundo. Os remédios são caros e eu... Bem, caminhoneiro não ganha muito. Quanto custa? Quase R$ 500 por mês. Ela ficou quieta, pensativa. Miguel, você tem conta no banco? Tenho. Por quê? Me passa o número da sua conta. Pra quê? Só me passa. Peguei o celular, abri o aplicativo do banco. Era meio constrangedor, mas falei os números da conta. Ela pegou o próprio celular, mexeu por uns minutos e depois me mostrou a tela. Pix enviado, R$ 2.000. Arregalei os olhos. Isabela, que é isso? Obrigada. Eu não posso aceitar isso. Pode sim, e vai aceitar. A voz dela ficou firme. Você salvou minha vida e a do meu filho. R$ 2.000 é pouco perto disso. Mas eu não fiz isso por dinheiro. Eu sei que não fez. Por isso mesmo que você merece. Olhei para o celular. A notificação tinha chegado. R$ 2.000 na conta. Pela primeira vez em anos, chorei na frente de uma estranha. Miguel, você tá bem? Meu pai vai ficar bom. Consegui falar entre as lágrimas. Meu pai vai ficar bom. E naquele momento, naquele quarto de hospital pequeno, no interior de Goiás, entendi que tinha acontecido alguma coisa maior que um acidente de carro. Tinha acontecido um milagre. 2 semanas depois do acidente, minha vida tinha mudado de um jeito que eu ainda não conseguia entender direito. Meu pai estava tomando os remédios certinho.
A cor tinha voltado para o rosto dele, o apetite também. Minha mãe não chorava mais escondido na cozinha. E eu... Bem, eu tinha o número de telefone de uma mulher chamada Isabela guardado no celular como se fosse um tesouro. A gente falava todo dia. Começou no hospital mesmo, quando ela me deu o número antes de eu ir embora. Me liga amanhã, só para eu saber se você chegou bem em casa, ela disse. Achei que era só educação, mulher rica sendo gentil com o caminhoneiro que ajudou ela. Mas quando liguei no dia seguinte, a gente conversou por mais de 1 hora. Isabela tinha ido morar num hotel em Goiânia. Hotel bom, caro, mas mesmo assim era temporário. A irmã dela não quis receber como ela já imaginava. Falou que eu fiz a cama, agora tinha que deitar, ela me contou, a voz cansada. Típico da Fernanda. O marido dela, ex-marido, como ela fazia questão de falar, estava mandando advogado atrás dela. Queria a guarda do bebê, dizia que ela era instável, que tinha abandonado o lar, coisa de homem covarde tentando inverter a situação. Miguel, ela me disse numa dessas conversas, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você já foi casado? A pergunta me pegou de surpresa. Estava dirigindo na BR-060, indo para Brasília buscar uma carga de soja. Já, há muito tempo. O que aconteceu? Parei no acostamento. Era uma história que eu não gostava de contar, mas com ela parecia natural. Ela morreu. Silêncio do outro lado da linha. Miguel, eu sinto muito. Eu não devia ter perguntado. Não, tudo bem. Faz 10 anos já. Respirei fundo, olhando para o horizonte. Célia morreu de câncer aos 32 anos. Vocês tinham filhos? Não conseguimos ter. Ela queria muito, eu também, mas não veio. Por isso você ajuda todo mundo na estrada? A pergunta me fez pensar. Nunca tinha associado uma coisa com a outra, mas talvez ela tivesse razão. Pode ser. Você é um homem bom, Miguel. Sua esposa teve sorte. Não sei se ela pensava assim. Eu passava muito tempo longe na estrada. Quando descobrimos a doença, eu quis parar de viajar, ficar perto dela, mas ela não deixou. Dizia que a gente precisava do dinheiro para o tratamento. E precisavam? Precisavam. Mas hoje eu penso, será que o dinheiro valeu mais que o tempo que eu perdi com ela? Isabela ficou quieta uns minutos. Miguel, posso te contar uma coisa? Meu marido, ex-marido, ele sempre esteve presente fisicamente. Trabalha em casa, escritório no último andar da casa dele. Mas mesmo assim, eu me sentia sozinha. Presença física não é tudo. Como assim? Ele estava ali, mas a mente dele estava em outro lugar. Nos negócios, no dinheiro, nas outras mulheres. Quando você fica 10 minutos no telefone comigo, eu me sinto mais vista que nos últimos 2 anos de casamento. Não soube o que responder. Mulher como ela, bonita, rica, se sentindo invisível para o próprio marido. O mundo era um lugar estranho mesmo. Isabela, fala. Você já pensou o que vai fazer quando o bebê nascer? Todo dia, e não tenho resposta. A voz dela ficou pequena. Eu estudei administração, trabalhei na empresa da família até casar. Depois parei. 13 anos sem trabalhar, Miguel. Quem vai me contratar agora, grávida de 8 meses? Você tem dinheiro guardado? Tenho. Meu pai deixou uma herança para mim e minha irmã. Dá para viver um tempo, mas não para o resto da vida. E se o Ricardo conseguir a guarda do bebê? Ela não terminou a frase. Ricardo. O nome do ex-marido dela, só de ouvir, sentia vontade de dar uns murros no cara. Ele não vai conseguir. Como você tem tanta certeza? Porque você é uma boa mãe. Mesmo antes do bebê nascer, dá pra ver. E juiz vê isso também. Você mal me conhece, Miguel. Conheço o suficiente. E era verdade. Nas 2 semanas de conversa, tinha conhecido Isabela melhor que muita gente que convivi anos. Ela era teimosa, decidida, mas também frágil. Tinha medo de ficar sozinha, mas não aceitava qualquer companhia. Era orgulhosa, mas humilde quando precisava. Era complicada, e eu estava gostando disso. Miguel, posso te pedir um favor? Pode.
Você pode vir me visitar em Goiânia? Eu sei que você trabalha, que tem seus compromissos, mas eu tô me sentindo muito sozinha aqui. O coração bateu mais forte. Quando? Quando você puder. Não tem pressa. É que conversar pelo telefone é bom, mas sinto falta de olhar nos olhos de uma pessoa de verdade, de alguém que me vê como pessoa, não como problema. Isabela, eu posso ir no final de semana. Tenho uma entrega em Goiânia na sexta-feira. Sério? Sério, se você quiser. Eu quero, muito. Desliguei o telefone e fiquei parado ali no acostamento, vendo os carros passarem. Uma mulher como Isabela querendo minha companhia. Se alguém me contasse isso um mês atrás, eu ria na cara da pessoa. Mas a vida tinha dessas. Na sexta-feira terminei a entrega e fui direto para o hotel dela, Hotel Bandeirantes, no centro de Goiânia. Lugar chique, com porteiro de uniforme e tudo. Subi até o quarto 412. Bati na porta, nervoso como garoto no primeiro encontro. Ela abriu a porta e sorriu. Estava diferente. O cabelo solto, uma blusa azul que deixava a barriga aparecer. Mais bonita ainda. Miguel. Oi? Entra. O quarto era grande, com uma janela que dava vista para a cidade. Ar-condicionado gelado, cama king size, frigobar. Eu me senti meio deslocado ali. Quer alguma coisa? Água? Refrigerante? Água, tá bom. Ela trouxe um copo d'água geladinha. Sentamos na beirada da cama. Não tinha sofá no quarto. Como você tá se sentindo? Melhor. Muito melhor agora que você tá aqui. Ela pôs a mão na barriga. Ele tá mexendo bastante hoje. Acho que sabe que tem visita. É menino? É, Pedro. Sempre quis um menino chamado Pedro. Pedro. Nome bonito. Posso tocar? Ela assentiu, pegou minha mão e colocou na barriga dela. E foi aí que senti. Uma mexidinha, depois outra. Como se o bebê estivesse dizendo: Oi, eu tô aqui. Nossa, foi tudo que consegui falar. É incrível, né? Tem uma vida crescendo aqui dentro. Ela segurou minha mão na barriga dela. Miguel, posso te contar uma coisa? Pode. Eu não tô com medo do parto. Não tô com medo de ser mãe solteira. Não tô com medo do meu ex-marido. Ela me olhou nos olhos. Mas eu tô com medo de criar meu filho sozinha. De ele crescer sem uma figura paterna de verdade. Ele não vai crescer sozinho. Você vai dar conta. Como você tem tanta certeza? Porque eu conheço você. Você mal me conhece, Miguel. Conheço o suficiente. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Sabe o que eu mais quero para ele? O quê? Que ele seja como você. Honesto, trabalhador, que ajude as pessoas sem querer nada em troca. Senti um nó na garganta. Isabela. O quê? Você não tá sozinha. Como assim? Você tem um amigo aqui. Bati no peito. Sempre que precisar, pode contar comigo. Ela começou a chorar. Não era choro de tristeza, era choro de alívio. Obrigada, Miguel. Obrigada por me deixar acreditar que ainda existem pessoas boas no mundo. Fiquei ali, segurando a mão dela, sentindo o bebê mexer. E pela primeira vez em 10 anos, desde que perdi Célia, me senti vivo de novo. Não era amor ainda. Era algo mais profundo. Era esperança. O telefone tocou às 3 da manhã. Acordei no susto, com o coração batendo descompassado. Era um número de Goiânia. Miguel? A voz de Isabela estava carregada de dor e medo. As contrações começaram. De verdade dessa vez. Sentei na cama, ainda tentando despertar direito. Você tá onde? No hotel ainda, mas a dor tá muito forte, Miguel. Muito forte. Você já chamou o táxi para o hospital? Eu tenho medo de ir sozinha. Meu Deus, como dói. Ouvi ela gemer do outro lado da linha. Meu sangue gelou. Isabela, escuta. Você vai chamar um táxi agora mesmo, e vai para o Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Eu vou encontrar você lá. Miguel, você tá em casa. É longe. Eu vou. Pode contar comigo. Ai, meu Deus, outra contração. Ela gemeu alto. Miguel, eu tô com medo. Não fica com medo. Eu tô indo.
Meia hora e eu tô aí. Desliguei, vesti a primeira roupa que encontrei e saí correndo. Minha casa ficava em Anápolis, a 60 quilômetros de Goiânia. Pisei fundo na estrada velha, forçando o motor além do limite. A estrada estava vazia, só eu e os faróis cortando a escuridão. Pensei em Célia, em como eu queria ter estado perto dela nos últimos momentos. Pensei em Isabela, sozinha num quarto de hotel, com dor, com medo. Não ia deixar ela passar por isso sozinha. Cheguei no hospital quando estava amanhecendo. O sol nascia devagar, pintando o céu de laranja. Corri para a recepção. Isabela Santos, ela chegou agora há pouco, em trabalho de parto. O senhor é o pai? A pergunta me pegou desprevenido. Não, eu sou amigo da família. Sala de parto 3, terceiro andar. Subi correndo de 3 em 3 degraus. No terceiro andar, encontrei uma enfermeira. Isabela Santos? Tá na sala de parto. O senhor vai ter que esperar aqui fora. Como ela tá? Bem, dilatação completa. O bebê deve nascer a qualquer momento. Sentei numa cadeira de plástico no corredor, as mãos suando frio. De vez em quando, ouvia uns gemidos vindos da sala. Meu coração apertava a cada som. 2 horas depois, escutei o choro. Um chorinho forte, indignado, como quem reclama de ter sido tirado de um lugar quentinho e confortável. Pedro. A enfermeira saiu da sala com um sorriso no rosto. É um menino, 3 quilos e 200 gramas. Mãe e bebê passam bem. Senti as pernas bambas de alívio. Posso ver eles? Daqui a pouco. Deixa a gente terminar os procedimentos. Meia hora depois me chamaram. Entrei na sala devagar, como quem entra numa igreja. Isabela estava deitada na cama, pálida, mas sorrindo. E no colo dela, Pedro, pequenininho, vermelhinho, com uma carinha amassada de quem acabou de chegar ao mundo. Os olhinhos fechados, os dedinhos minúsculos agarrados no dedo da mãe. Miguel, Isabela sussurrou, conhece o Pedro. Me aproximei devagar, com medo de fazer barulho e acordar o bebê. Ele é perfeito. Quer pegar ele? Posso? Pode sim. Ela colocou Pedro nos meus braços com cuidado. Era mais leve que eu imaginava, mais frágil também. Mas quando ele abriu os olhinhos e me olhou, senti algo que não sabia explicar. Era como se o mundo inteiro fizesse sentido de repente. Oi, Pedro, murmurei. Sou o Miguel, amigo da sua mãe. O bebê me olhou com aqueles olhinhos escuros, curiosos. Depois bocejou e fechou os olhos de novo. Miguel, Isabela disse, a voz ainda fraca. Obrigada por ter vindo. Onde mais eu ia estar? Você não tinha obrigação. Não somos nada. Olhei para ela, depois para o bebê nos meus braços. Somos sim. O quê? Família. Isabela começou a chorar. Não era choro de tristeza. Era choro de felicidade misturado com alívio. Miguel, que foi? Eu não quero criar ele sozinha. Você não vai criar sozinho. Como você pode ter certeza? Porque eu vou estar aqui. Mas você tem sua vida, seu trabalho. Minha vida é onde vocês estão. A frase saiu da minha boca antes mesmo de eu pensar direito. Mas era verdade. Pela primeira vez em 10 anos, era verdade. Miguel, você tem certeza do que está falando? Olhei para o Pedro, dormindo tranquilo nos meus braços. Depois olhei para Isabela, ainda frágil, mas forte ao mesmo tempo. Tenho. Mesmo sabendo que vou ter que brigar com meu ex-marido, que vai ter processo, advogado, briga por guarda. Mesmo assim, mesmo sabendo que sou teimosa, chata às vezes, que tenho mania de limpeza e não sei cozinhar direito, sorri, principalmente por isso. Ela riu, uma risada baixinha para não acordar o bebê. Miguel Santos, você é louco. Completamente. Nos dias seguintes não saí do lado deles. Aprendi a trocar fralda, fazer mamadeira, dar banho. Aprendi que bebê chora por tudo. Fome, sono, calor, frio, vontade de fazer xixi. E aprendi que quando eles param de chorar e te olham com aqueles olhinhos, qualquer coisa vale a pena. Isabela se recuperou rápido.
Em 3 dias, já estava andando, organizando as coisas do bebê, ligando para advogado para resolver a situação com o ex-marido. Ricardo apareceu no hospital no 2º dia. Alto, bem vestido, com cara de quem se acha dono do mundo. Eu estava no quarto quando ele chegou. Isabela, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre meu filho. Nosso filho. Seja como for. Quero a guarda compartilhada. Você não quer a guarda. Você quer me provocar. Ricardo me olhou como se eu fosse um móvel fora do lugar. E esse aí quem é? Miguel, amigo da família. Ah, entendi. Ele sorriu de um jeito que não gostei. O novo namoradinho. Ricardo. Isabela começou, mas eu a interrompi. Eu sou amigo da Isabela e do Pedro. Se isso te incomoda, problema é seu. Não me incomoda, não. Só acho interessante a rapidez com que as coisas acontecem. O que você quer dizer com isso? Nada demais. Só que a criança nem nasceu direito e ela já tem outro homem por perto. Senti o sangue subir a cabeça. Levantei da cadeira. Repete isso. Miguel, não! Isabela segurou meu braço. Ele não vale a pena. Ricardo riu. Ainda bem que alguém aqui tem juízo. Sai daqui, Isabela disse, a voz firme. Agora, eu saio. Mas isso não acabou, Isabela. Vou provar na justiça que você não tem condições de criar nosso filho. Uma mulher que abandona o marido, que já tem outro homem. Ele me olhou com desprezo. Caminhoneiro, pelo jeito. E daí? Perguntei. Nada. Só acho que uma criança merece coisa melhor. Dessa vez foi Isabela quem se levantou. Sabe o que Pedro merece? Merece alguém que esteja presente quando ele precisar. Alguém que segure ele no colo quando ele chorar. Alguém que levante de madrugada para trocar fralda. Ela olhou Ricardo nos olhos. Alguém que tenha vindo para o hospital às 3 da manhã, quando eu estava com dor. Você estava onde, Ricardo? Eu não sabia. Você sabia sim. Mandei mensagem. Você que não quis vir. Ricardo ficou quieto. Miguel pode ser caminhoneiro, Isabela continuou. Mas ele tem algo que você nunca teve. Coração. Isabela, você vai se arrepender disso. Eu só me arrependo de uma coisa. De ter perdido 13 anos da minha vida com você. Ricardo saiu batendo a porta. Isabela voltou para a cama, pegou Pedro no colo e começou a chorar. Ele vai tornar nossa vida um inferno. Nossa vida? Ela me olhou. Desculpa, eu quis dizer... Não, você falou certo. Sentei do lado dela na cama. Nossa vida, nossa família. Miguel, você tem certeza? Olhei para Pedro dormindo tranquilo no colo da mãe. Olhei para Isabela, forte mesmo quando estava frágil. Nunca tive tanta certeza de nada na vida, mesmo sabendo que vai ser difícil, principalmente por isso. Ela sorriu. Então Pedro vai ter um pai de verdade, e eu vou ter uma família de verdade. Peguei os dois no colo, Isabela e Pedro juntos, e pela primeira vez em 10 anos me senti completo. Lá fora, o sol continuava nascendo, e aqui dentro, uma nova família estava nascendo também. Pedro abriu os olhinhos, olhou para mim e sorriu. Meu primeiro sorriso de filho, o mais bonito da minha vida.